Oi, pessoal! Bom, na minha infância, na sua e até os dias de hoje, né? A festa junina tinha milho, quadrilha e a tal da maçã do amor. Um doce vermelho duríssimo que grudava no dente e ficava lindo no palito. Pois é, gente. Ela voltou. Só que agora com outro nome, outro apelo visual e um preço que não é nada nostálgico. O tal do morango do amor. Se você vive no planeta Terra, se você vive no Brasil, com certeza você já ouviu falar de um ou já provou. Tem um aqui para vocês que tem até a folhinha verde na ponta, né? Coberto por um caramelo vermelho. Tem cara de Pinterest e preço de sobremesa gourmet. Eu vou morder esse, agora é o momento que eu mordo esse morango, tá no roteiro do vídeo que eu tenho que morder esse morango, então vocês me deem engajamento, porque eu tô correndo risco de quebrar o dente. Vocês já viram o vídeo das pessoas quebrando o dente comendo morango? Então é isso, ó. É muito bom, né? Uma delícia. Agora que o editor vai ter que cortar essa pausa pra poder olhar o que tem de caramelo no meu dente, se tá tudo ok, se eu posso continuar gravando o vídeo sem falar com a boca cheia. Bom, pessoal, o morango do amor virou aí a nova obsessão dos brasileiros. Mas por que isso aconteceu? Por que um doce que, teoricamente, né, na prática, ele é tão simples, ele virou um fenômeno de consumo em tão pouco tempo? Hoje eu vou te mostrar como isso tudo tem a ver com emoção, desejo e economia comportamental. E com o jeito como a gente educa as nossas crianças para lidar com dinheiro. Então, vem comigo! Bom, eu vou trazer para vocês aqui o fenômeno do morango do amor em números. O termo morango do amor explodiu no Google Trends entre junho e julho. Só no TikTok a gente teve mais de 80 milhões de visualizações em vídeos com a hashtag morango do amor. E no Instagram, confeitarias, influenciadoras começaram a postar o doce com luz natural, câmera lenta, música suave, ASMR mordendo. E o Brasil entrou num modo, eu preciso provar isso. Nos bastidores, confeitarias em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, triplicaram as vendas em menos de 2 semanas. A gente teve aí, vocês devem ter visto, relatos de fila física para comprar o doce, especialmente em lojas que produziam lotes limitados. O pessoal dormiu aqui na porta. Olha aí, Natan. É o tal do morango do amor. Olha aí o que o amor faz aí, ó. E entre junho e julho, né, que foi quando o fenômeno aconteceu, mas ele explodiu agora em julho, os pedidos por morango do amor saltaram de 11 mil para 275 mil no iFood, o que representa um crescimento de 2.300%. Em termos de unidades, foram entregues mais de 524 mil morangos, o que equivale a um aumento de 2.490% em comparação com o mês anterior. Teve loja, gente, que chegou a vender mais de 250 unidades por dia, e o que representou aí um faturamento de R$ 4.500 diários com um único produto. O preço médio do morango do amor varia entre 12 e 25 reais. Aqui na minha cidade, por exemplo, custa 15. Em alguns bairros nobres, ele chegou a custar 32 reais por ter uma embalagem personalizada. E a imprensa aí tá chamando o morango de amor de um fenômeno, né? Tá chamando de o novo brigadeiro gourmet. Mas a real, gente, é que o morango, ele é só um sintoma. O doce é o gatilho. E o que importa é a gente entender o que esse gatilho está acionando. Para a gente entender isso agora, eu vou entrar com vocês em um conceito que é muito importante a gente entender, tanto para mapear, né, e tomar mais consciência sobre os nossos comportamentos, quanto para educar as crianças, que são os vieses comportamentais. Se você já ouviu falar sobre isso, você deve imaginar o que vem por aí, né? O que a gente vai tratar no vídeo. Mas para a gente poder entender por que a gente quis tanto esse doce, mesmo sem saber nem o gosto, a gente precisa falar do viés comportamental. O que é um viés? É um atalho mental, é uma forma que o cérebro encontrou para lidar com o excesso de decisões do dia a dia. Se a gente for parar para pensar em tudo que a gente vai fazer, a gente enlouquece, né? Então o cérebro, ele cria atalhos, automatiza algumas escolhas com base no quê?
nas nossas emoções, nas nossas memórias e em referências rápidas. E por mais que a gente ache que nós somos seres racionais, 90% das nossas decisões financeiras são emocionais. E a gente tem aí estudos da economia comportamental, tá? De Daniel Kahneman e de Dan Ariely. Eles dizem que a gente é muito mais previsível do que a gente imagina. Por quê? Porque esses atalhos ajudam a decidir rápido. Mas, ao mesmo tempo em que eles facilitam a nossa vida nessa medida, eles nos fazem cair em armadilhas de consumo. E uma delas é pagar R$25, R$32 no morango e ficar feliz, achar que valeu a pena. Comenta aqui nesse vídeo se você quer um conteúdo mais completo sobre os vieses comportamentais. Mas nesse eu vou focar no fenômeno do morango e vou trazer 3 deles que são os predominantes para que a gente consiga entender e depois eu trago um fechamento, uma amarração para poder linkar com a educação dos nossos filhos, tá bom? Primeiro viés comportamental, o principal no caso do morango do amor, efeito manada. Como isso acontece? Você vê vídeos, todo mundo tá comentando, todo mundo postando, todo mundo comendo, e você começa a pensar, eu preciso provar isso. Mesmo sem saber o gosto, sem saber se... Eu, por exemplo, não gosto de caramelo, você viu a minha aflição de ficar com isso? E eu comprei o morango do amor, fiquei com água na boca, salivando. Esse, gente, é o efeito manada. É a nossa tendência de seguir o comportamento da maioria, acreditando que isso é o certo, o melhor, ou que isso é o mínimo, que a gente tem que... Essa ideia de, eu tenho que. Esse mecanismo do efeito manada é o mesmo que faz com que as nossas crianças queiram alguma coisa porque o pessoal da escola tem, porque viu no amiguinho, porque todo mundo já tem. Você vê a manada, né? Tem o paralelo aí, né? Você vê que todo mundo tá indo para a mesma direção e você só segue. Você não pensa se a direção que eles estão indo é certa, se aquilo vai fazer bem ou não. Você simplesmente segue o fluxo, segue a maioria e se deixa influenciar por ela, porque você precisa pertencer. Segundo viés, aqui, que eu moro numa cidade pequena, né? Foi muito forte esse viés. É o viés da escassez. Os últimos 10 do dia, nova remessa só semana que vem, corre que já tá acabando. Aqui o pessoal não aceitava pedido e teve fila mesmo. E se você não chegasse lá, você não conseguia pegar o tal do morango. E o viés da escassez nada mais é quando alguma coisa parece raro, exclusivo, passageiro, alguma coisa tá em falta, né? Tá escasso, ele se torna muito mais valioso no nosso cérebro. O viés da escassez traz a ideia de que o valor de alguma coisa aumenta só porque tem pouco dela. Você compra antes de pensar, porque o medo de perder a chance fala muito mais alto do que o seu cérebro racional. Terceiro viés, o viés de ancoragem. E aqui a gente vê a questão do valor. Quando você vê lá o primeiro morango por R$15, R$20, você acha caro. Você fala, poxa vida, é um morango, um pouco de brigadeiro e um caramelo, né? Caramelo é açúcar e corante. E aí depois você vê outro por 30, aí você vê a notícia de 32. De repente, aquele primeiro lá de 18 parece barato. E aí você acha natural, você naturaliza pagar 25, por exemplo. Por quê? Porque a ancoragem, ela funciona porque o cérebro precisa de uma referência. E ele usa a primeira informação recebida como âncora. Ou seja, o morango foi ficando no hype, foi encarecendo, e você tem sempre a ideia, você ancorou o preço lá naquele mais barato, nos R$18 iniciais, nos R$12, nos R$15 iniciais, e agora pagar 25 para você parece que é uma vantagem, porque tem gente cobrando 32. E aí, a partir do momento que o cérebro usou a primeira informação como âncora, tudo que vem depois é comparado a ela. Esse viés, gente, é o mais comum para promoção, aplicativo de delivery e lojas de brinquedos, que é aí onde a gente acaba comprando um produto muito caro para os nossos filhos, porque ele tá em promoção, antes ele tava mais barato. Black Friday, né? Comprar as coisas por metade do dobro. Isso é o viés da ancoragem. Aconteceu muito com o morango do amor. Agora que a gente já falou dos vieses, é importante a gente trazer também que o morango do amor, ele não viralizou só porque é bem bonito. Ele também ativa memórias coletivas da infância e vem logo em seguida da festa junina, barraquinha, infância sem pressa, massa do amor. Ele desperta desejo porque também parte de um lugar afetivo. E para completar, ele foi embalado com uma estética gourmet, escassez e aprovação social. Ou seja, foi feito sob medida para nos seduzir. E se a gente que é adulto caiu nessa, imagina, gente, imagina para uma criança. Agora eu vou contar a minha experiência. Eu olhei e falei, gente, nossa, tá todo mundo postando isso.
e depois eu passei a desejar o morango. Eu vi um vídeo e pensei, nossa, é bonito. Eu não, gente, lembrando, eu não gosto de caramelo, não gosto de maçã do amor. Para mim, seria mais gostoso comer um morango envolto num brigadeiro, por exemplo. Mas voltando pro que aconteceu comigo. Aí eu vi um vídeo com a casquinha crocante e pensei, nossa, parece gostoso. Na hora que eu percebi, eu vi mais 10 e eu tava literalmente com água na boca. Eu saí procurando, vi o quanto que faltava, finalmente encontrei, comprei e só depois eu percebi que não era fome, era o cérebro me enganando e me enganando bonito. E gente, eu ensino educação financeira, ou seja, até a pessoa que tem um nível de consciência muito alto sobre os vieses, que conhece todos, isso não vai impedir o seu cérebro de agir de forma não racional. Porque o viés funciona para isso, o viés funciona na nossa vida. Provei o morango aqui no vídeo, né? Não sei se eu despertei, se eu tenho um talento para ser blogueira, talvez eu não tenha despertado desejo em ninguém. E aí, a partir do momento em que a gente percebe que é muito difícil fugir de um viés comportamental, que é muito difícil a gente não cair nessas ciladas, tanto que eu caí, a gente começa a pensar em como a gente pode ajudar as nossas crianças a identificar, pelo menos, né? No meu caso aí, eu caí, e aí eu comprei, minha filha comeu, eu comi, meu marido comeu, os funcionários aqui do cofrinho comeram, tudo bem, tá tudo bem, a gente entrou no hype, a gente provou, mas depois que você faz isso, você entende tudo que se passou, você começa a perceber como você atua e o autoconhecimento é o pontapé inicial para a gente tomar melhores decisões. Então, vamos ensinar as crianças a não cair nesses atalhos o tempo todo. Inevitavelmente, uma vez ou outra a gente vai acabar caindo, mas a gente pode desenvolver mecanismos para isso, tá? Esse vídeo não é um vídeo contra o morango do amor. Fico muito feliz que as confeiteiras estejam ganhando tanto dinheiro, que isso de alguma forma tenha movimentado a economia, mas vamos aproveitar uma situação que está no hype para trazer a parte educacional, né? Que é meu trabalho e minha função. Ferramentas práticas. Você tem que usar, a gente deixou aqui no vídeo uma wishlist de presente, né? Ela é muito, muito, muito efetiva. Tá? Se a criança anota, faz uma lista de desejos e depois você revê periodicamente, você vai perceber que o hype tá passando do morango. Hoje ele é menos desejado, hoje eu fui comprar para poder gravar o vídeo aqui e encontrei mais facilmente. Inclusive o morango nem tá tão fresquinho assim, ou seja, talvez ele tenha sido feito ontem. Há uma semana atrás isso era impensável, não existia feito ontem, porque na hora que saía vendiam todos. Então esperar o tempo passar, fazer a lista de desejos e depois de decorrido esse tempo, olhar de novo para a lista. Isso é uma ótima forma de fugir desses vieses e dos atalhos que nos enganam quando o assunto é consumo. A lista ensina autocontrole e prioridades. Outra ferramenta, outra estratégia que a gente pode usar com as crianças é o diálogo, né? A condução de diálogos, que é a maior bandeira que eu defendo. Conversar sobre essas modinhas. Usa esses momentos para ensinar para a criança, para perguntar o que é desejo, o que é influência, o que vale de verdade. E ajudar a criança a nomear aquilo que ela sente. Igual eu reconheci aqui para vocês. É muito melhor que eu saiba reconhecer, tudo bem, todo mundo errou igual, mas eu tomei consciência disso e posso errar menos das próximas vezes. E quem não toma consciência vai ter mais dificuldade. Então, deixe que a sua criança nomeie. Eu queria comer o morango, claro, queria comer o morango porque estava todo mundo comendo. Eu segui a modinha. E deixe que a criança nomeie e fale, eu quero esse brinquedo porque todo mundo tem. E a partir daí a gente consegue trabalhar, a gente consegue construir algo positivo. O fato de verbalizar, eu tô com vontade porque todo mundo tem, já é educação financeira e emocional. Você já está dando grandes passos para que o seu filho tenha uma consciência muito maior sobre os desejos de consumo e como isso reverbera internamente, né? Bom, vamos encerrar o vídeo. Esse vídeo ficou super longo. Quando a gente faz vídeo de coisas que estão aí bombando, ele acaba extrapolando o tempo, né? Mas o morango do amor, gente, não é só um doce. O que é? O que ele traz? O que ele nos ensina? Esse hype todo acabou mostrando o quanto os nossos desejos podem ser construídos por fora, por pessoas alheias a nós e percebidos como se fossem nossos, nos enganando, é uma pegadinha, né? E me conta aqui no vídeo, você desejou esse morango? Você comeu? Quanto custa o morango do amor aí na sua cidade? Vamos fazer uma pesquisa aqui para ver de onde você é e quanto custa o morango. Comenta aqui a sua experiência e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que tem por trás dos nossos impulsos de consumo, como isso nos afeta como adulto e como isso vai impactar
no comportamento dos nossos filhos, das crianças, tá bom? Tudo bem, gente? Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.